Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Alimente e hoje é um dia especial porque amanhã é Dia das Mães e eu estou aqui com o nosso convidado, que é o Dr. Igor Emanuel, que é psiquiatra, especialista na saúde mental da mulher e referência nacional e internacional, né, Igor? Nacional e internacional fica pela sua conta, talvez regional, mas é um grande prazer de estar aqui participando, ainda mais na véspera do Dia das Mães, construir, né, esse tema tão sensível que é a maternidade, o estresse, as suas interfaces, então vai ser aí uma jornada muito prazerosa, acho que a gente vai conseguir construir alguns conceitos, conhecimentos e multiplicar esse autocuidado aí com essa jornada, nessa conversa. Com certeza. Eu estou honrada de ter um pouquinho do seu tempo, Igor, aqui com a gente, né? Porque, enfim, quando eu pensei no podcast, um dos primeiros nomes que veio à mente foi o seu, que justamente, né? Tanto como referência em saúde mental da mulher, ele também é referência em mindfulness, né? Então, nessa parte de Uhum. gerenciamento de estresse, tu já tá aí craque de A carteirinha, gente né? sabe um pouquinho, né? A gente tem essa formação em terapia cognitiva baseada em mindfulness, né? A formação básica nessa jornada e também com esse trabalho em psiquiatria da mulher e saúde mental da mulher como um todo há cerca de 8 anos, pouco mais de 8 anos. Então, a gente está construindo um pouco nessa essa carreira, formando profissionais também da área médica e também, em alguma medida, da área não médica, né? Mas que está na interface ali, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, nutricionistas. Então, a gente tenta sempre multiplicar esse conhecimento, né, na jornada. Eu saio da universidade, só para contar aqui um pouquinho da minha história sem você pedir, mas já Pode falar. contando, né, eu saio da jornada da universidade, né, onde eu estava inserido na Universidade Federal do Ceará, na maternidade escola, onde eu coordenava lá o Psicomater, né, obviamente o nome, né, de onde eu atuava, e eu saio dessa jornada mais acadêmica, estrito senso, e a gente começa a abrir um outro formato ali de trabalho mais, digamos, empreendedor e realmente multiplicando conhecimentos, né, eu digo que são profissionais com a prática livre e mulheres de mente forte, né, um pouco assim um lema como a gente traz hoje nossa jornada, nossa missão, nosso desejo de ajudar as mulheres, tanto a partir dos profissionais como no atendimento direto também a elas. Legal, Igor. E hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre estresse, algo que muitas pessoas acreditam que é um vilão, né, Igor? Mas, no ponto de vista da psicologia, o estresse ele é um processo natural e importante para a nossa sobrevivência. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente vê muito que o indivíduo ele acontece alguma situação na vida dele e ele interpreta aquilo ali como ameaça e obriga o corpo ali, né, a retomar um equilíbrio já que essa ameaça o desequilibrou de alguma forma, né? E esses sintomas que muitas pessoas se assustam do estresse, tanto os físicos ou emocionais, é uma forma do nosso corpo buscar recursos internos para esse equilíbrio. Então, do ponto de vista da psicologia, nem sempre é algo ruim, né? Inclusive, ele é importante para a gente lidar com situações que são muito estressoras, né? Muito difíceis da gente lidar no dia a dia. No ponto de vista da psiquiatria, Igor, ele é sempre negativo? Como é que tu observa? É a mesma visão. Ele tomou assim uma conformação, né, popular negativa, mas na psiquiatria a gente vê da mesma forma também, né? Tem até um termozinho em inglês, né, que na verdade até deriva do grego, que é o eustress, né? Uhum. Eu é algo conforme, algo que está correto, que está bom, né, na terminologia grega. Então, o eustress é algo bom, é algo que move os recursos psíquicos e até energéticos mesmo, Uhum. trazendo um pouco para a prática médica, né? Mobiliza os recursos energéticos de tal forma que você consegue de fato enfrentar uma ameaça, um perigo, uma determinada situação ali de dor, né, emocional ou física mesmo. Então você, quando tem o stress, você vai para luta ou fuga, né, para sobreviver, para o enfrentamento. Uhum. E existe o distress, que é a desgraça, né? Eu gosto de brincar que é de desgraça, que é um termo também em inglês, né? Mas seria um estresse dito ruim, né? Um estresse que traz um impacto negativo, ou por ser crônico, por ser duradouro, ou por uma jornada, às vezes, de intensidade mesmo, embora agudo, por um trauma. Né, vamos Uhum. pegar uma situação assim grave de um trauma, até trazendo para a maternidade já, né, de um parto muito prolongado, que um bebê nasce ali com necessidade de um certo suporte respiratório, não estava respirando tão bem, e aí precisou fazer uma ventilação, ir para a Uhum. UTI. Aquilo ali é traumático para uma mulher. Né? Então ali vai ter um estresse agudo que pode até desenvolver um determinado tipo de diagnóstico, mas não vou entrar ainda nesse mérito, não. O estresse em si, né, Igor, como tu tá falando, a gente sempre tem duas formas de lidar com ele, né? Justamente o se adaptando a ele e o retirando aquilo ali da nossa vida, né? De alguma forma a gente busca recursos, estratégias de resolução de problemas de tirar aquilo ali. O problema é quando a gente não consegue
de algum modo, tirar aquela situação e nem se adaptar, como é o caso das mulheres no início da maternidade, né? Eu acho que as mulheres e a parentalidade em si, o lado paterno também, em que aquela família precisa sair da zona de conforto e lidar com um novo membro, e aquele começo ali, ele é muito sofrido, né? Do puerpério, de privação de sono, e obrigar a mulher a estar num estado, assim, muito prolongado, né? De Uhum. saída dessa zona de conforto e desse equilíbrio. Tu observa muito isso como um fator que pode afetar uma depressão pós-parto, trazer outras consequências? É o caos, né? O nascimento de uma criança, né? A jornada de cuidar de um outro, né? E às vezes até dentro de uma relação disfuncional para com Uhum, seu marido. A isso. gente vê isso muito na prática clínica, né, Marcela? Você já não está às vezes tão bem no casamento, vem um terceiro Czinho, ou quarto ou quinto, Uhum, e aí a jornada se torna ainda mais estressora daquela mulher, daquela família como um todo, tentando analisar o sistema. De uma forma didática, assim, o que a gente, né, poderia colocar aqui para o público compreender, a gente pode colocar que existe um certo estresse psíquico, que é esse que você descreveu, né, de receber uma criança, de estar ali, né, com um bebezinho, a conformação do casal a essa nova realidade, etc. E a gente pode pensar também no estresse até neurobiológico. Existe uhum, toda uma modificação, uma conformação onde tem uma ativação dos sistemas de estresse do organismo, né? O eixo hipotálamo hipofisário adrenal, é um palavrão, né? Mas é um dos eixos aí de estresse que a gente tem, né? Ele fica hiperativado na gestação já, independente de estar tudo bem, né? É um estresse fisiológico, né? E adaptativo, e o estresse, né? Estresse bom, para que a gente consiga ter uma jornada ali de realmente adaptação. Só que se você dura muito isso, você lá na frente vai ter uma dificuldade. Aí a depressão pós-parto, por exemplo, né? Uma das coisas mais implicadas nisso, trazendo para o lado mais médico, né? O lado mais da psiquiatria, é justamente esse tal desse estresse bem ativado, né? Isso gera até inflamação no organismo e determinadas alterações genéticas, né? Que entra uhum. em alguns detalhes mais técnicos, mas existem essas duas conformações, o estresse de receber um bebê e o estresse neurobiológico adaptativo, que ele pode ser demais ou ver aí o caos implementado em uma depressão pós-parto, ansiedade pós-parto, uma depressão pós-parto paterna também, né? A gente percebe no estresse especificamente que nós temos fatores, né, que Uhum. influenciam os fatores ambientais, os comportamentais, os recursos internos, né, e a própria genética em si. Da tua experiência, Gui, o que que tu percebe que são fatores de proteção para essa mulher conseguir lidar com o estresse, conseguir lidar, né, com essa situação que é muito particular, né, de cada família, de cada indivíduo, para poder lidar com a chegada desse bebê e esse início, né, da maternidade? Acho que a primeira coisa para fator de proteção é um marido que preste, né? O marido que preste é super importante. Na verdade, trazendo aqui para a ciência, a rede de apoio. Uma rede de apoio forte, sólida, é extremamente edificante para aquela mulher, para que ela consiga, de fato, lidar com toda aquela conformação diferente. A rede de apoio, eu falei do marido brincando, mas acaba que tem estudos mostrando só o marido como uma boa rede de apoio e tem estudos mostrando a rede de apoio mais ampliada, tanto família como até às vezes ampliando para pessoas da comunidade, que vamos combinar, né? É cada vez mais difícil, né? No mundo que a gente vive, até ter o apoio da família, as famílias menores, torna-se mais difícil, né? Você ter, de fato, uma pessoa ali colada, te ajudando a cuidar do bebê e tudo. E existem as famílias presentes, porém invasivas, né? Às vezes disfuncionais, de mães muito críticas. Ah, tem que criar assim, tem que criar assado. Então, não é tão simples essa equação, né? Mas eu gosto sempre de citar um determinado estudo que ele pega rede de apoio muito, muito ruim e uma rede de apoio bem boa. Ele compara os dois polos, né? Ele divide em 5 grupos, mas ele compara esses dois polos e o risco de depressão pós-parto em quem teve o apoio muito, muito ruim, né? Bem deficitário, foi 10 vezes mais depressão pós-parto, né? Eu gosto sempre de citar esse dado para mostrar o tamanho da importância dessa rede de apoio, né? Então, acho que esse é um ponto. Eu acho que outro ponto também é a gente pensar no pré-natal psicológico, né? Num preparo prévio, né? Pré-paro, para que a pessoa tenha bebê. Eu digo que ninguém deveria ter um bebê sem fazer terapia. Né? Então, hoje a gente tem estudos também sólidos mostrando que se você tem uma terapia, se você tem um pré-natal psicológico, determinados tipos de terapia são mais estudados, né? Como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia interpessoal, mas dentro dessa jornada você consegue prevenir também, né? Tem várias coisas de prevenção, a gente pode voltar depois, senão a gente vai falar só de prevenção ao longo do podcast. E é legal, Igor, que isso que tu tá trazendo, porque de fato as pessoas elas se preparam muito fisicamente, né, para poder a Uhum. chegada do bebê, para o bebê chegar, em relação ao parto, em relação à amamentação, e muitas vezes esquece
preparo emocional que a pessoa precisa ter, né? Uhum. E dentro desse aspecto, não é só a mãe que precisa estar ali dispondo de energia para isso. O pai Muitas também. vezes a rede de apoio também precisa Uhum. estar sabendo alguns aspectos peculiares até da própria maternidade para conseguir lidar com esse momento tão delicado que é a maternidade e principalmente esse início do puerpério, né? Que, se eu não me engano, é a fase mais vulnerável da vida da mulher, né? Uhum. Principalmente para adoecer. Há Há controvérsias, controvérsias? mas alguns estudos apontam sim isso, mas tem vários momentos de vulnerabilidade, esse é o Sim, com ponto, né? certeza, com certeza. Aham. Então, assim, é importante que a gente entenda o ser humano como esse ser biopsicossocial, né? Tanto desse ponto de vista físico, quanto desse ponto de vista emocional, quanto também desse ponto de vista Uhum. social. Inclusive, habilidades sociais é um ponto também que é importante para a gente poder ser um fator de proteção no público em geral contra o estresse em si, né? Justamente porque essa rede de apoio também é importante quando a gente está lidando com estresse. E na vida moderna de hoje, né, Igor, a gente tem vários fatores que ameaçam o nosso equilíbrio o tempo todo. Então, a mulher, quando chega ali naquele momento de vulnerabilidade, ela já vem sendo atormentada de uma cultura em que enfatiza, né, culturalmente a questão de um pouco sono, a Uhum. questão de trabalhar demais. A gente tem muito essa questão de exigir que a mãe seja uma mãe perfeita e seja também uma profissional perfeita, né? E isso acaba que a conta não bate no final das contas. E aí, como a gente estava falando até no início do podcast, antes da gente começar, a culpa, ela sempre está presente na vida materna. E a maternidade em si, ela acaba sendo esse lugar de imprevisibilidade em que a gente está sempre perdendo o equilíbrio e buscando ele o Um tempo novo todo. equilíbrio diante de um novo bebê, né? Exatamente. E diante do próprio desenvolvimento infantil. O Heitor tá com 2 anos, né? E hoje ele aprendeu a palavra não e tudo agora é não. Agora é não para sempre, viu? Tudo é não. Então, minha cabeça, assim, a rotina tá super organizada, maravilhosamente linda. Mas quando eu sugiro, a palavra querida é não, não quero, não vou. E aí a gente tem que sair ali, né, da zona de Hum. conforto para poder estar ajudando aquele serzinho a se desenvolver ao mesmo tempo que tenta dar conta das outras coisas do dia a dia, né? E aí não tem como, se a gente não tem esse backup estabilizado, não tem como a gente não cair quando a gente não tem essa segurança, essa estabilidade, essa previsibilidade nos bastidores, né? Então, justamente a rede de apoio ela ajuda muito. Mas uma coisa também que ajuda muito é a questão do estilo de vida para poder amenizar esse estresse como um todo, né, Igor? Tu consegue me dizer assim, o que que tu acha de quais são os hábitos assim que são importantes para a gente poder conseguir encontrar esse equilíbrio? Todos aqueles que as mulheres não conseguem fazer, né? Sendo mães, sobretudo. Como tu falou, são múltiplos papéis que você tem que conciliar e como é que você consegue, de fato, é, colocá-los todos ali numa balança que seja minimamente viável. O que que acontece, Marcela, em relação a esses pilares da medicina do estilo de vida, da saúde mental do estilo de vida, trazendo aqui para nossa discussão, né? Eu diria que talvez o pilar principal para esse momento do pós-parto imediato, que a gente está trazendo um pouco mais agora, e aí eu puxo mais para o imediato, é o pilar do sono. Conseguir dormir é fundamental, é importante e é óbvio dizer isso, mas é um óbvio que ninguém consegue. E aí o que voltando para a história da prevenção, tem uma diretriz que ela fala uma das coisas mais importantes é a questão do sono, né? Bloquear o sono daquela mulher, deixar aquela mulher com realmente blocos de sono, né? Então, como é que você consegue isso na prática? Rede de apoio. A gente volta pro tema anterior, fica meio circular isso, mas se você tem ali um pai que ajuda a acordar à noite, se você tem rede de apoio paga, né? Eventualmente a gente sabe que a maioria da nossa população não tem acesso, mas, né, uma babá, tem mulher que diz assim, bate no peito, eu quero ser mãe sozinha, sem babá. Tudo bem, babá às vezes é um encaixe também que não é tão simples, mas é uma rede de apoio que você pode lançar a mão eventualmente quando tem uma família pequena, que é o que acontece normalmente hoje. Então, sono dá sim para mãe. Eu tenho configurações de mães diversas. Tenho mãe de família monoparental, só a mãe ali. E eu tenho mãe que tem 3 babás para um filho, 2 filhos. Né? Tem todo tipo de coisa. Então, conseguir dormir é algo importante. O exercício físico é um pilar que tem estudos mais na gestação do que no pós-parto, motivos óbvios, né? Mãe com bebê pequena, especialmente, não vai conseguir fazer o exercício, é mais difícil conciliar, mas é talvez um dos pilares de melhor custo-benefício. Né? Por quê? Porque você, de forma relativamente barata, né? Você compra ali
um tênisinho de 50 conto, né? R$ 100, sei lá. Não precisa ser um tênis da Nike, né? Hiper, ultra. E vai lá e vai caminhar um pouquinho, né? Não precisa também ser um exercício tão intenso. Moderada intensidade já tem resultados eficazes para o cérebro, né? Aquela caminhadinha mais rápida ali. Então não precisa ser aquela coisa extenuante para uma mulher que já está extenuada por não dormir, por estar sobrecarregada, etc. Então eu bato muito no lado do estilo de vida, mesmo no pós-parto, em relação ao exercício, porque é viável, né? Mindfulness é super importante, a meditação de atenção plena é uma coisa, né, que eu realmente bato muito com minhas pacientes, treino em consultório e trago para elas a jornada da necessidade de meditar. Ah, mas dá para meditar com filho? Não. Meia hora, não é meia hora. É 5 minutos, 10 minutos, atenta na hora que está dando a lactação, sem pegar o celular. Isso é mindfulness, isso é atenção plena informal, que a gente chama em vez da prática formal ali e tal. Então, o mindfulness é outro pilar, né, que a gente também bate muito. Aí tem os outros pilares, mas acho que para um primeiro momento aqui, de a gente evidenciar as coisas mais importantes, mais relevantes, acho que tá de bom tamanho. Eu gosto muito de trabalhar, Igor, essa questão do mindfulness no consultório em relação àquelas habilidades de como fazer mindfulness, né? Uhum. Que algumas pessoas, elas não conseguem visualizar especificamente como que faz. E aí trazer aquela ideia de fazer alguma coisa específica, sem avaliação, sem julgamento, Uhum. o segundo passo, né? Fazer uma coisa de cada vez, enquanto você estiver fazendo uma coisa ali especificamente, fazer só aquela coisa e deixar as outras para depois. E o último, que é a questão da efetividade em relação às coisas, né? Porque realmente a gente não controla tudo. Então, Uhum. dentro daquele espaço ali que a gente tem, é muito importante a gente fazer o que dá com o que a gente tem. Então, a gente tem em mente, às vezes, esses espaços de como fazer essa questão da atenção plena, de ficar no presente. Isso ajuda a conseguir fazer o mindfulness sem Uhum. necessariamente tá só com a meditação, né? Que a Uhum. meditação, sim, ela é importante, inclusive porque na hora que você tá ouvindo a medicação, você também... isso funciona como um modelo para a gente poder lidar com os nossos próprios pensamentos, com os nossos próprios sentimentos, justamente porque a gente não é educado para saber lidar com o emocional e com os pensamentos. A gente aprende às vezes, muitas vezes na marra, na Uhum. sobrevivência, né? Uhum. E muitas vezes com um discurso muito crítico. Aprende a inibir o pensamento, o que Exato, torna pior punindo. muitas vezes, né? Exatamente, a gente aprende a punir o nosso pensamento e o nosso sentimento, o que a curto prazo pode até você conseguir aquele objetivo específico, mas a longo prazo gera muito mais prejuízo, né? Então, o próprio mindfulness, de você ouvir a meditação e entender ali o que está Uhum. sendo dito, é um modelo de como que a gente pode lidar tanto com os nossos pensamentos e nossas emoções em situações que são muito difíceis. E tem uma coisa do mindfulness trazendo assim, duas coisas, na verdade. Uma do próprio mindfulness, que é um princípio que é a mente de principiante, né? Que é você sempre ver o novo como novo. Você tá com um bebê, principalmente se é uma mulher, mãe de primeira viagem, né? A primípara ali, que a gente chama na medicina. Então, mãe de primeira viagem, tá ali diante do novo. Ok, se acolha, é algo, né? Assim, aquela coisa meio da criança que tá olhando uma flor ou um passarinho pela primeira vez, né? Poxa, deixa eu entrar nisso, deixa eu explorar, deixa eu olhar isso com um olhar de aprendizado e não de autocobrança. Claro que é fácil falar assim, mas é treino, né? Tem práticas mais voltadas também, né, para autocompaixão, né, para essa coisa da mente de principiante, de perceber o novo como um novo, de se acolher. Então, é, olhando do ponto de vista de princípio, é isso. Do ponto de vista de prática, eu teria que praticar aqui com vocês uma meditação para poder sentir melhor. Talvez outro momento, quem sabe, né? E o segundo ponto que eu queria trazer é que, na verdade, meditação de atenção plena, ou mindfulness, que é o sinônimo, ele é um- uma coisa dentro do pilar de regulação emocional, que é um Sim. pilar da medicina do estilo de vida, da saúde mental do estilo de vida. Então, quando a gente olha mindfulness, tem mil outras coisas dentro para regulação de estresse, que é o nosso tema hoje, né? Na Uhum. maternidade, a respiração diafragmática, outras coisas que até você pode falar melhor do que eu, né? Eu acabo trabalhando muito com a meditação, mas também lanço mão de outros mecanismos ali de regulação para você desativar aquele sistema do estresse que a gente estava falando, né? De perigo, de luta ou fuga, que tem aquele palavrão lá que eu falei, não vou nem repetir. É isso que tu tá falando, Igor, e uma metáfora que eu gosto de trazer em relação à questão do mindfulness é o olhar de turista, né? Hum, Que quando a gente tá viajando é muito comum de conseguirmos hum, olhar com abertura e curiosidade em todos os lugares que a gente tá. Mas quando a gente tá na nossa rotina, a gente tem essa dificuldade, às vezes, emperrada por conta de pré-julgamentos, hum. de pré-avaliações e até de expectativas, né? Em relação a aquele momento específico. Na maternidade, especialmente, a mulher é extremamente sobrecarregada de coisas do que tem que ser feito,
né? A mulher tem que parir naturalmente, a mulher tem que lactar. fazer, tem que amamentar, senão ela não é a mãe que é suficiente para aquele bebê. E é muito comum no consultório a gente ver aqueles discursos de que eu não consegui nem amamentar o meu filho, eu não consegui nem ter o parto normal. E isso, às vezes, há muito custo, né? Por isso que é importante a gente trabalhar com a ideia de ter todas as informações que são úteis, claro, mas na hora do momento ali é importante fazer o que dá, dentro do que tem ali naquele contexto familiar, porque realmente, no final das contas, a mulher ela pode ter uma compensação de se sobrecarregar para tentar fazer dar certo, achando que aquilo ali tem relação com o valor dela enquanto mãe, né? Quando, na verdade, a gente só tá fazendo a rotina dar certo. Deixa eu fazer uma provocação para Pode você que é fazer. mãe, né? Se quer um bate-papo, não tá no roteiro, viu, pessoal? Não Olha, tá no roteiro, que é o pegar nas calças curtas. Você não acha que grande parte da autocobrança, talvez a maioria, talvez a esmagadora maioria, é da própria mãe? Ok, há uma cobrança da sociedade, mas você não acha que isso é uma coisa muito interna, né? Essa coisa daquela mente que divaga muito e que tá ali pensando o tempo todo, né? E é fisiológico também, porque se a gente não se preocupa, imagina uma mãe que não se preocupa. Ela vai se desfazer do bebê dela, para não sim. dizer um termo pior aqui, né? Ela tem que se preocupar, ela tem que ter ali para a sobrevivência da espécie, olhando do ponto de vista de preservação, né, do entezinho, do bebezinho ali que tá com aquela mãe, você precisa ter um certo grau de excesso ali até, né? Sintomas obsessivos compulsivos, né, checagem do bebê, limpeza do bebê às vezes um pouquinho over, pode ser fisiológico. Não necessariamente é um Uhum, transtorno obsessivo compulsivo, um uhum, toque ali, né? Então eu vejo um pouco isso. Queria te ouvir em relação como sim. mãe, né? E como terapeuta na visão da Aham, psicologia, naturalmente, né? Como é que você vê isso, assim? Me parece que tem sim um peso social dessa cobrança, dessa mítica da mãe uhum, perfeita, ainda mais com rede social, a gente pode entrar depois nisso, mas me parece que isso é muito desse cérebro protetor e com uhum. excesso de pensamentos e que quer fazer o melhor para proteger a espécie, para proteger, no caso, o seu bebê, né? De fato, Igor, isso é instintivo, né? E é importante que isso exista, inclusive, para a gente poder conseguir se adaptar. Porque no momento que a gente está ali diante do novo e a gente mergulha naquilo ali, a gente acaba forçando o nosso corpo a olhar por outras perspectivas e buscar outras soluções diante daquela situação, né? Pegando o estresse, por exemplo, né? No momento que a gente está ali dentro daquela situação, o nosso corpo ele está tentando funcionar e buscar recursos para lidar com aquilo ali. E isso naturalmente gera sintomas físicos, emocionais e cognitivos para poder lidar com aquela situação. Um exemplo de um sintoma cognitivo muito comum é a hipervigilância, né? A Uhum. gente ficar muito focado naquela situação, pensando em cenários de como é que a gente pode lidar com aquilo ali. E até certo ponto, isso pode ser saudável, isso é importante, como você mesmo falou, para a gente poder conseguir se adaptar àquele contexto e, de fato, conseguir seguir uma vida ali, né? Ou pelo menos aprender a resolver aquele problema. Mas quando isso se estende demais, isso realmente pode prejudicar e até adoecer. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito no contexto da ansiedade, Uhum. a questão das preocupações, né? Se aquela mulher ali, ela já tem aquele perfil que talvez já pode vir antes da maternidade, a questão, né, da cobrança, desse perfeccionismo, né, que Uhum. não necessariamente é adoecedor, mas que quando não, né, no contexto da maternidade, aquilo ali já é um pouco mais tenso, né? A pessoa ela já fica ali mais Uhum. em alerta o tempo todo, né? Talvez ela tenha uma vulnerabilidade maior nesse momento, né? E a forma como a gente lida com essas preocupações, elas também fazem toda a diferença. Porque a gente tem as preocupações que são produtivas, que é de fato essas que você está relatando, que faz com que a gente consiga se adequar ali e buscar soluções para aquele problema. E tem as que são improdutivas, que nos colocam naquela posição de contextos em que a gente não tem o que fazer. A gente só aumenta, na verdade, a sensação de impotência, né? Que é aqueles pensamentos do e se, a catastrofização, que por mais que exista um pouco de evidência ali de que, de fato, pode ser que aconteça alguma coisa com aquele bebê, a gente precisa saber lidar de uma forma saudável com esse risco aceitável. Quando a gente fica focado só nesse risco aceitável, né? Nesse risco pequeno, diante de tudo que está vivendo ali, é provável que a gente acabe adoecendo Uhum. nessa cobrança, né? Tanto externa quanto interna também, né? Eu gosto de falar um pouco para as mães que eu atendo, assim, quando tem esse perfil muito. Eu não digo nem só ansioso, acho que ansioso todos estamos em alguma medida, Aham. né? Ansiedade boa ou ruim aí entra nessa discussão, mas esse perfil mais
obsessivo compulsivo, de controle, de rigidez, de perfeccionismo, sistematização, eu gosto de ir trabalhando aos poucos, conforme vai fazendo o vínculo, né? E dizendo assim, olha, controle é um delírio. Controle é um delírio, porque a gente tem controle de uma coisa ou de outra muito pontual, né? Na verdade, a vida é um amontoado de acontecimentos que a gente vai gerando um controle ali para poder tornar mais ou menos coeso internamente, né? Nosso cérebro, eu gosto de dizer que é uma máquina de simular cenários. E aí o controle é isso, são esses cenários, só que cenários muito rígidos, muito ali estanques. Então eu gosto de trabalhar com as pacientes essa que a gente chama a reestruturação cognitiva, né? A flexibilização, né, dos pensamentos, tentando entender um pouquinho melhor. E eu entendo disso que eu tenho um perfil assim, né? De gostar de Eu controle também. também, e você eu sei que também, né? Então, de certa forma, é até mais fácil trabalhar por entender a forma de pensar. É, e eu acho que assim, só uma coisa que eu queria linkar aqui, que eu acho que é interessante para o público também, a gente está falando de estresse, controle, né, e tudo, para não deixar de citar um pouquinho sobre remédio também, Aham. né, não sei se vocês já ouviram falar, e talvez até a Marcela não tenha ouvido falar tanto, porque é bem desconhecido até, existem remédios aprovados fora do Brasil, infelizmente ainda não estão aqui, para depressão pós-parto, né, como a zuranolona e a brexanolona, estão aprovados. Um é endovenoso, na veia, e o outro é via oral, comprimido. E dentro desses remédios, o que é que eles fazem? Desligar o sistema de estresse. Eles fazem isso. Eles não atuam em serotonina, eles não atuam em dopamina, eles atuam em GABA. Para simplificar, não quero ser excessivamente técnico, o que é o GABA? O GABA, ele inibe o cérebro, né? Então ele melhora a função do GABA, que é um neurotransmissor, uma substânciazinha inibitória que relaxa e que faz o paciente ali melhorar, porque relaxa o sistema de estresse em última instância, né? Como são interessantes essas interfaces, né? Entre o ambiente, entre neurobiologia e como é que a gente consegue modular o estresse dessa mulher. E já que tu falou isso, Igor, o que que tu acha que é um ponto de atenção que a gente precisa dar para buscar ajuda psiquiátrica, né? Porque no consultório, pelo menos na terapia, acho que as pessoas chegam mais Mais rápido, espontâneo, de né? forma mais espontânea, Assim. mas quando a gente até acaba sugerindo, né, essa questão de, talvez seja importante uma avaliação psiquiátrica, as pessoas têm medo, Psiquiatra, não, não. ainda mais nesse contexto da gravidez Sim. e da amamentação, que tem muito esse terror psicológico de como é que eu vou tomar uma medicação psiquiátrica, o que é que vai causar no meu bebê, né? Então, quando é que tu acha que é importante que a gente aconselhe, né, essa mãe, essa mulher que está pensando em engravidar também, né, que é tentante, a buscar uma ajuda mais profissional, assim, mais voltada para a psiquiatria? A gente volta para a rede de apoio como um amparo para perceber que tem algo errado, né? E como tem essa minimização cultural, né? De, tem que ficar sem dormir mesmo. É normal a mulher chorar no pós-parto. Gente, é normal ter o blues, que é 3, 5 dias, uma semana, né? 2 meses chorando, né? Com pensamentos negativos e... Não, é só um blues. Eu já vi isso acontecer de médica, né? Não, é só um blues. Então, a família tá alerta, acho que é um primeiro passo, né? Para sinais de excessos, né? Eu digo que a depressão, a ansiedade ou o estresse desregulado no pós-parto é a intensidade, disfunção e persistência. Né? Você tem uns sintomas que tem muita intensidade, você vê que a mulher está em sofrimento grande, eles persistem ao longo do tempo, né? Mais de 1, 2 semanas, uma você fica alerta, duas já seria até talvez uma depressão, dependendo dos sintomas, ou um transtorno ansioso ali sendo conformado ainda no início. Então são sinais de alerta ali. Tô odiando um bebê, não quero estar com o bebê, né? Não quero dialogar com ninguém, né? A mulher já tá com o bebê com 1 ano e ela diz assim, não, mas eu não gosto muito de sair porque eu tô com o bebê pequeno. Tá, com 1 ano dá pra sair, né? Sim, claro, cada família tem a sua sistemática e nem sempre é tão simples assim sair com um bebê de 1 ano, mas dá. E aí ela usa um pouco essa coisa da maternidade. A própria mulher pega esse discurso, bota dentro dela própria e diz, não, é porque eu estou mãe, eu sou mãe, né? Então coloca muito essa barreira a partir da maternidade, quando na verdade ela está com depressão, ela está com ansiedade, ela está com transtorno de estresse pós-traumático, porque teve um parto difícil, traumático e tudo mais. Mas quando é que o próprio terapeuta deve encaminhar, né? Quando é que a própria paciente deve ter ali essa percepção de que chegou um momento de talvez um remédio. Porque o psiquiatra, ele é o último a ser procurado, né? Já procurou o padre, já procurou, né? Todo mundo, terapeuta, TO, ADO, passou por todo mundo, macumbeiro, aí tá lá no psiquiatra no final, né? Então já chega muito grave. Então quando, a psiquiatra é muito medicalizante. Não.
A gente aqui recebe muito tarde o paciente. É muito comum você pegar paciente com meses de depressão crônica, até antes da gestação, que perdura na gestação, que vai no pós-parto e tudo. Quando é que a gente trata com remédio, entrando especificamente na questão do remédio? Moderado a grave. Quadro moderado a grave. Ah, como é que eu sei que é moderado a grave? Tem vários critérios técnicos, o psicólogo ele tende a saber, né? Claro, dependendo da formação dele, mas para dar algumas dicas práticas, o leve interfere quase nada no funcionamento, no dia a dia, ali no cuidado com o bebê, por exemplo, na relação com o marido. O grave na outra ponta, né? Por exemplo, se tem ideação negativa, não sei se pode falar algumas palavras aqui, mas né, ideações de autoextermínio, você pode ter ali um problema mais grave. Tecnicamente, na verdade, você tem um episódio grave, olhando depressão especificamente, que é o que eu estou trazendo aqui como exemplo. E o moderado, ele tem alguns prejuízos, mas é um prejuízo mais tênue, né? O moderado é o mais difícil de diagnosticar, né? Porque quando você pega um quadro moderado, você fica assim, tá, ele vai caminhar para leve, ele vai caminhar para grave, que caminho ele vai seguir esse quadro? Então, o moderado você pondera, se trata, o grave certamente você trata, gente. Uma gravidez e um pós-parto, uma maternidade, assim, para além do pós-parto imediato, puerpério e tal, que você tem um problema emocional moderado a grave, e o grave, sobretudo, você vai ter tanto impacto na gestação, prematuridade, baixo peso a nascer, né, ápiga baixa, aquela notinha. Você vai ter tanto impacto no neurodesenvolvimento do filho também, de uma depressão, tanto na gestação quanto no pós-parto, né? Aumento do risco de transtorno de espectro autista, já foi implicado até na depressão pós-parto. Não é só uma questão da exposição na gravidez, ao estresse excessivo, não. Tem uma série de coisas que a gente está tentando entender ainda, mas o impacto é tão negativo para a prole, inclusive, ou seja, para o bebê, né? Prole é um termo bem técnico, que a gente tem que olhar para isso. A gente tem que tratar e tratar rápido. E as pessoas só pensam que o vilão é a medicação, né? É, Não não, necessariamente o autismo, são. para citar um exemplo assim, que eu acho que eu não posso deixar de falar, durante um tempo saiu na mídia, então um tempo até que parou mais isso, 2, 3 anos atrás, talvez começou a sair muito na mídia que antidepressivo estava implicado no risco de autismo, né? E aí quando eles fazem um controle assim, estatístico e tudo para entender melhor, o que eles veem é que na verdade é a doença. Você pega mulheres que, por exemplo, só usaram remédio antes da gravidez, com depressão, e que usaram remédio antes da gravidez, não usaram na gravidez, os bebês têm mais risco de ter transtorno do espectro autista. Ou seja, não é o remédio, porque ela só usou na gravidez. É quando você compara com a mulher que usou na gravidez, esse risco é o mesmo. Então é alguma coisa para além do remédio, né? Assim, então a gente tem que se cuidar, a gente tem que buscar uma gravidez saudável pelo corpo e pela mente, né? As pessoas só se preocupam com o remédio, como você falou, Exatamente. mas e não expor ao remédio, mas expor à doença. Qual é a disfunção que Perfeito. vem daí? Né? Isso que a gente tem que pensar. E muitas vezes a depressão ela está associada com um estresse mais crônico também, né, Igor? É uma consequência daquela fase ali, né, Total. de exaustão completa ali do estresse, é exatamente transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, às vezes gravíssimos, que quando a gente vai olhar, tem muita relação com alguma situação de vulnerabilidade e baixos recursos internos para enfrentar aquela situação, para que a pessoa acaba desenvolvendo algo mais grave. Mas dentro da tua fala, Igor, uma coisa só que eu queria que tu pontuasse, que eu Uhum. aprendi contigo. Aprendeu comigo? Nossa, Aprendi agora eu fiquei contigo. curioso. A questão do baby pink. Baby Pink. Como é isso, Igor? Porque a gente ouve muito baby blues, né? Aham. Mas o baby pink, como é que funciona? Olha, esse Baby Pink pode ser perigoso, viu, Marcela? Esse Baby Pink pode ser maravilhoso e maravilhosamente perigoso. O que é o Baby Pink? A terminologia, ela é até um pouco desconhecida, assim, realmente, para a maioria das pessoas, tanto leigos quanto profissionais. Até na área da psiquiatria a gente usa pouco, assim, a gente usa até um termo que é o RAIS. O que é o RAIS? High de alto em inglês, né? Que é o que? A mulher que ela fica meio que eufórica quando nasce o bebê, né? O ponto é estar feliz com o nascimento de um bebê é ok. Até certo ponto, né? Aí que tá. Porque como é muito desafiador, como tem privação de sono, como, né, é algo que 20 a 30% das mulheres têm depressão pós-parto, por exemplo, né? No Brasil em torno de 20%, é esperado um certo down até, né? E aí você vê uma mulher que tá muito feliz, que bom, né? Mas se isso durar muito, problema na psiquiatria é que dizem assim, é que a gente patologiza tudo, tudo vira doença. Mas na verdade, se você tem muitos dias de euforia, o excesso das coisas, a diferença do remédio para o veneno é a dose, e na manifestação de sintomas também. Se você tem muitos dias e muita intensidade de euforia, num período que se espera um certo, né, um resguardo, né, como o próprio nome traz, opa, talvez tenha um transtorno afetivo bipolar aí,
né? Então, se isso dura assim 4 dias, uma semana e muito. De novo, intensidade, persistência e disfunção, principalmente disfunção. Estar alegre, né? Se não traz disfunção, é estar alegre. Que bom, vamos abraçar essa mulher junto ali e vamos acolher. Mas se ela tá trazendo disfunção, né? Tá, sei lá, querendo ir pra uma festa com um bebê de 7 dias, ela tá provavelmente em mania É bipolar, uma né? coisa para se É uma observar, né? coisa para se observar com muita atenção. E aí, remédio sem sombra de dúvida, se for, se E for é, mania, e né? é legal tu falar isso, né, Igor? Porque tudo é o equilíbrio. Se a gente parar para pensar, a depressão tem sintomas, assim, que é esperado de um comportamento é, normal, né? Vamos dizer, típico. Por exemplo, a tristeza profunda na Uhum. depressão. É claro que na depressão tem outros sintomas associados, mas diante de determinadas situações é esperado uma tristeza profunda, né? Sim. Desde que a pessoa ela consiga se recuperar em algum momento ali, em um tempo hábil que seja funcional e que não afete a vida dela como um todo. Então é importante a gente pensar sempre nesse equilíbrio. E diante da questão de buscar uma terapia, também é mais ou menos nesse mesmo nível, né? Se a gente perceber ali que aquela situação, a pessoa tá precisando tá tendo uma dificuldade ali, né, de lidar com aquela situação, ou percebe, né, que precisa de mais recursos para lidar Eu com aquilo gosto dessa ali, ideia. é importante que a gente busque terapia, porque o terapeuta ele vai estar ali para poder facilitar. Ele vai estar junto com o paciente como uma equipe para lidar com problemas. E, de um ponto de vista técnico, ajudar o paciente a desenvolver habilidades para lidar com determinadas questões da vida dele, seja num puerpério ou outros contextos da vida do próprio paciente. E até de uma forma de prevenção, né, Igor? Tu falou que psiquiatria não é só medicação. Terapia também não é só transtorno mental, né? A gente precisa. Preparo, Exatamente, a prevenção, gente né? pode Habilidade. trabalhar a saúde mental de uma forma preventiva. A gente pode construir no puerpério, né, a questão do cuidado emocional antes mesmo de acontecer uma coisa mais grave. Se você Total. percebe que você tem alguma vulnerabilidade, se não tem uma base bem estabilizada, ou se realmente, se a gente sabe que é importante uma rede de apoio, você não tem essa rede de apoio, você pode ter profissionais que podem compor isso. Claro que de uma forma mais limitada no dia a dia, lógico, porque ninguém vai ficar com um bebê para a pessoa sair ou tomar banho. Mas a gente pode estar aqui como um backup, né? Como nos bastidores, para poder estar te ajudando diante de determinadas situações que são muito específicas desse contexto, né? E olhando muito para o contexto, ampliando um pouquinho também do pai, né? Isso. Tanto esse pai estar alerta a isso, como eu até já falei, né? Quando há o pai, né? A gente também tem que lembrar das famílias monoparentais, as famílias em configurações onde não tem pais, enfim, tem várias dinâmicas, mas num processo mais usual, digamos assim, né? Mais comum, lembrar desse pai, inclusive, como um ente que às vezes está adoecido também, né? Se eu falei de 20 a 30% de depressão na mãe, no homem é metade disso, 10 a 15%, né? Uhum. Então, se os dois são doentes, de repente, quem vai ajudar? Né? Então, a E gente... tem essa sobrecarga no pai também, né, Igor? Porque a gente também vê os dois polos. Um polo em que é um pai completamente ausente e tem um outro polo ausente omisso. E Aham. tem um outro polo também que são pais que querem muito participar e acaba sobrecarregando de fato e desenvolvendo uma depressão pós-parto também, né? Que a gente Uhum. não fala muito sobre isso, mas também é uma situação de muita vulnerabilidade para esse pai que pode desenvolver também quadros de depressão, Uhum. ansiedade, E a enfim. gente está falando muito de pós-parto, né? Mas eu queria trazer para parentalidade mais ampliada, né? Pais e mães ali, ao longo do tempo, porque esse estresse continuado, e eu falei, gostei muito da tua fala quando tu comentou sobre essa questão da mudança, né, que um bebê vai trazendo para a rotina e tudo. E o problema é que o próprio bebê muda a rotina e ele muda a si mesmo. Então, quando você começa a acostumar, vamos supor, poxa, passou o cenário aqui mais crítico, né? Poxa, passou, sei lá, eu nem sei qual é o cenário mais Agora eu vou crítico. respirar. Aí aparece outra coisa. Não, agora sei lá, pronto, vou pegar aqui um exemplo, assim, consegui fazer o desmame do bebê. Né? A gente estava Estou conversando nessa nos fase. bastidores ali, estávamos conversando nos bastidores sobre isso. Consegui fazer o desmame do bebê, né? Consegui. O dia foi lindo. Agora tá tudo bem. E aí, de repente, vai ter dificuldade na introdução alimentar ali durante esse período. Começa a ter O uma Igor criança tá com a seletiva. câmera lá em casa, Eu tô gente. sabendo tudo. Não, é porque eu sou seu amigo também, então eu sei as coisas de bastidores. Mas o fato, né? Tem
Seu marido também, né? Pode ter me dito, você não sabe. Mas o fato é que pode ter uma seletividade alimentar aquela Sim. criança, né? Ao longo desse processo. Ou de repente, aquele bebê que era super calmo e ordeiro começa a aprender os não. Você deu o exemplo excelente Exato. do não, né? E aí, uma criança mais opositora, mais desafiadora, né? Que pode ser funcional, adaptativo da fase da criança. Tem a questão do sono, né? O sono, trazer aqui o exemplo da Sofia, né? Hoje está um pouco mais estabilizado, mas até 5, 6 meses dormia, que era uma maravilha. Era ótimo de sono. Né? Acordava, mas era muito pouco. Aí de 6 a, sei lá, 12, o negócio descambou. Foi o E contrário, foi né? meio na introdução alimentar, que foi super tranquilo. Acho que não teve nada a ver, mas coincidiu. Então, qual é aquele bebê? Quem é que ele vai se tornar ao longo do tempo? Quando você se adapta e você diz, ok, os meus recursos, eu gostei muito da tua fala sobre os recursos, né? Meus recursos são suficientes, não preciso de terapeuta, não preciso de psiquiatra. Aí o outro bebê muda, eu mudo como mãe, mudo como pai, meu marido muda como pai, e aí é outra situação onde meus recursos já não funcionam mais, né? Então é um renovar-se constante ao longo de 1, 2, 3 anos, ao longo da vida, né? Eu acho que quando você é pai e mãe, o cérebro não volta atrás, né? E tem a Sempre vai questão ser da, diferente. e tem a questão da conexão do casal, né? Que um estresse, uma pessoa que está estressada, ela influencia a outra. Tem a questão do cuidador em si, né? Inclusive, tem Uhum, vários estudos que falam o quanto que o cuidador, ele também pode adoecer. Então, se uhum. a gente está sobrecarregando também aquele pai, em que ele que tem que ser o cuidador principal daquela mãe, o que de fato é verdade, mas Ou deveria ser. ou deveria ser, a gente também pode, sem querer, obviamente, não com essa intenção, se o pai não tiver recursos suficientes, se ele nunca ouviu falar, que é muito comum, né? Na cultura masculina, a gente não enfatizar a questão do emocional, né? Deles Uhum. conseguirem se conectar com isso, deles serem empáticos, sensíveis. Isso é uma habilidade que às vezes eles aprendem muito tarde. E quando chega ali naquele momento de puerpério, e por mais que eles tenham maior boa vontade, eles podem sim se sobrecarregar, porque não conseguem conciliar tudo, né? E também tem a questão ainda da conexão do casal, né? Que a gente vem ali numa família em que o casal tá super conectado e chega o bebê e tudo muda. E ainda tem a questão de que o pai volta a trabalhar muitas vezes antes da mãe e ele sai para o mundo antes da mãe. Então o pai tá ali conseguindo ver as coisas de fora e talvez voltando para casa com outras perspectivas e a mãe às vezes ainda tá ali naquele mundinho com essa dificuldade de voltar, né, ao mundo. Existem algumas falas, né, Igor, que o puerpério emocional é até uns 2 anos, né? Como é que tu vê isso do ponto de vista Tem vários conceitos, tem gente que estende até 2 anos, né? A gente vê assim um aparecimento de transtornos mentais mais até os 3 meses, depois dos 3 até os 12, isso dá uma diminuída para novos episódios. É como se tivesse uma vulnerabilidade ali de pelo menos 1 ano. Né? Perfeito. Então a gente chama perinatal, período perinatal, a gente amplia um pouco na psiquiatria, o conceito é gestação até 1 ano. Mas não tem assim um conceito. Os alunos perguntam muito isso, né? E o público em geral também pergunta bastante, né? Qual é o período do pós-parto? Qual é o período? Aí tem N conceitos, tem periparto e tal, não vou entrar no mérito de todos, mas o fato é que existe uma parentalidade ampliada, a vida toda, talvez, né? Até quando vai? Para sempre. Ah, não, quando os filhos saírem de casa. Não, porque depois você vai continuar com aquele cérebrozinho materno de Tem preocupação os e netos. aí tem os netos, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, não tem um conceito, o conceito é um pouco fluido mesmo. Claro que a gente usa alguns conceitos mais estanques para ciência, para pesquisar, né? Para dialogar e explicar para o paciente um pouco os riscos, mas eu gosto, assim, de até 1 mês caos, 1 a 3 meses é um sinal amarelo ali, né? E até 1 ano a gente ainda tem que estar um pouquinho de olho, Legal. é um pouco do que as pesquisas mostram. Mas voltando um pouco sobre essa questão que tu falou, né? Desse pai que é imaturo emocionalmente, né? E acho que imaturo é um termo forte, mas é isso. Muitas vezes é isso mesmo. O homem não se abre para falar sobre si. Tanto é que a depressão pós-parto paterna, quais são as manifestações? Você acha que é choro? Vocês acham que é choro? É Não. introspecção, né? É introspecção, normalmente. Isolamento ou na extropecção, não existe esse termo, mas né, na externalização do comportamento, a irritabilidade. E aí a comunicação como é que fica, né? Aí fica no treinamento de habilidades sociais, né? Que aí eu queria também jogar um pouco para ti, Legal. né? Dentro da terapia, especialmente na terapia na qual você atua, que é a terapia cognitivo comportamental, como que é esse trabalho, né? De treinamento de habilidades sociais entre o casal? Porque, por exemplo, trazendo para o mindfulness, existem alguns protocolos específicos de parentalidade, né? A meditação de atenção plena baseada no nascimento e parentalidade, onde o marido participa, o Sim. cônjuge, o parceiro ou parceira, né? Enfim, devidas
diversas configurações, mas nós temos aí treino de comunicação, mindfulness, né? A escuta com atenção plena. E tem também um treino de habilidade social. Saber falar é importante, viu, mãe? Às Exatamente. vezes a mãe ela externaliza muito, mas ela externaliza às vezes com a emoção, Isso. né? E o homem nem externaliza, né? Quando externaliza às vezes bebida, às vezes comportamento de Perfeito. E agressão, e a às gente tem que ter vezes, cuidado, né? quando a gente externaliza, deu vários insights aqui, mas enfim, quando a gente Vai externaliza, falando. né, Igor, essa questão Ah, com emoção, se a mãe não sabe comunicar, pode gerar no parceiro, né, esse mecanismo de defesa. Tanto de trazer para ele uma crença, né, de que ele é insuficiente, de que ele é impotente, de certo modo, trazer para ele também comportamentos extremos para uhum. poder espelhar aquele comportamento da mãe. Por isso que essa questão da comunicação ela é muito importante para a gente poder trabalhar no casal. O que muitas vezes nem antes do filho isso é trabalhado, né? Uhum. Muitas vezes o casal ele tem algumas falhas ali de comunicação e cabe a gente também antes do filho nascer Trabalhar antes, né? trabalhar isso, né? De como é que aquele casal ele vai resolver conflitos, vai resolver problemas. A habilidade de resolver problemas, habilidades sociais, habilidade de regulação emocional, tudo isso a gente aprende em terapia individualmente. Mas também é importante que a gente desenvolva essas habilidades enquanto casal. É como se a gente visse que existe dois indivíduos e o todo ali que precisa ser cuidado, que precisa ser construído, e é importante que os dois estejam disponíveis para fazer dar certo, né? E só para trazer um adendo, né, do que tu trouxe sobre o quanto que o homem às vezes é imaturo e até a questão da culturalmente reforçado isso, na gravidez, felizmente eu tenho um marido atuante, ainda bem, presente, enfim. E ele me ouvia muito e eu dizendo que ele tinha que procurar grupos de pais e não sei o que para conversar e não sei o que para Não saber isso, para procurou. saber. Ele procurou. Procurou. Você Ele obrigou. procurou. Ele procurou. Ela obrigou. Mas era incrível, ele ficava me mostrando que, primeiro, para a mulher tem 1 trilhão de grupos de mães, né? Que você pode participar em vários sentidos, em vários Eu não contextos. conheço nenhum rapaz assim. Agora, É agora tô exatamente falando, esse o eu ponto. fiquei me procurando mentalmente aqui, me perguntando onde tem. É Deve esse o ter, ponto. Ele porque ele achou achou, mas dois. pouquíssimos. Dois. No Brasil Ele todo. procurou muito, inclusive online. Ele achou dois que ele entrou, inclusive. Só que o nível da discussão, Igor, era um nível, assim, muito superficial, entendeu? Não se Uhum. comparava. A gente ficava comparando, assim, né? O nível Dos da da mãe, discussão do né? da mãe e o nível da discussão do pai. E não se comparava. E aí a gente teve que buscar outros recursos para ele poder Uhum. desenvolver esse lado, assim, né? Mais paterno, a partir de livros, filmes, documentários, Aham. esse outro contexto, assim, porque realmente nessa parte de recurso social, apoio social, rede de apoio social, falta para homem, né? E isso é um ponto de atenção que a gente realmente precisa é, pensar, até enquanto casal, o que que aquele homem precisa desenvolver e como que a gente pode buscar um caminho para isso, né? E, se for necessário, terapia de casal. Porque justamente na terapia de casal existe essa habilidade de comunicação em que é muito mais fácil de ser construído, né? Justamente porque tem um método, passos a serem Protocolo ali, né? colocados, né? Um compromisso, porque Uhum. tem que estar lá todas as semanas, ou enfim. Então, se chegar no nível de que realmente está preocupante, é importante fazer uma terapia de casal para poder já se prevenir, inclusive para essas situações, né, que são mais desconfortáveis e que pode gerar muitos problemas esse lugar de vulnerabilidade. Eu achei muito curioso, porque eu nunca tinha me parado para perguntar. Olha só, eu trabalho há mais de 8 anos na área, tudo bem que meu foco de trabalho é na mulher, mas os homens, né, com uma certa regularidade, eu os convido quase sempre a participar, né, a virem uma consulta ou duas ali para a gente discutir alguns pontos da rede de apoio. E eu nunca tinha me atentado, enquanto homem, enquanto trabalhando com esse público, dessa ausência, né, E até livros, Igor. É difícil a li, gente ver livros livros eu que já é procurei voltado bastante, só para o pai, porque tem muitos para a mãe, mas para o pai Uhum. em si. E aí a gente traz aquela reflexão do quanto que indiretamente, por mais que a mulher ela seja
ela realmente seja a protagonista ali na questão da Aham. gravidez e tudo, o quanto que ela também é bombardeada de informações, o que acaba reforçando aquela cobrança que a gente estava falando Uhum. no início, né? Porque muitas informações é muito voltada para a mulher. O que não Uhum. inclui, às vezes, o homem, e é algo para a gente poder ir refletindo dessa equipe que está sendo construída, É o né? contrário, né? Porque aí Isso. tu pega a mulher que tá bombardeada, o homem com ausência de informações, a mulher mais expressiva, né? Se coloca melhor emocionalmente, busca mais ajuda, o homem não busca nada, não tem acesso à informação que ajude ou a buscar. E aí, como é que você resolve esse dilema conjugal e parental, né? Às vezes até parece insolúvel, é muito comum escutar no consultório, né? E aí é sobre a procura tardia de novo, né, de uma ajuda. Eu não tenho mais o que falar para que ele mude o comportamento. Eu já falei várias vezes que eu preciso de ajuda, né? E aí eu pergunto, como é que foi o falar? Será que foram de várias maneiras, né? Eu tento trabalhar um pouco, eu também tenho uma formação em terapia cognitivo comportamental, tento trabalhar um Uhum. pouquinho algumas coisas, né, de treinamento de habilidades sociais, comunicação assertiva ali. E às vezes o que você vê é que a mulher cansou de tentar dialogar, mas ela, em geral, tenta dialogar da mesma forma várias vezes em Sim, tempos diferentes. Né, mas o mesmo formato de comunicação. E às perfeito. vezes o formato de comunicação tem que ser mediado mesmo, por um Isso. terapeuta, por um terceiro, eventualmente até um líder religioso, né, e tudo. Então, às vezes fica uma coisa meio cíclica, né, da profecia autorrealizável, a profecia que se realiza por ela mesma. Porque se o homem não tem acesso a recursos literários, recursos de grupos de ajuda mútua, de apoio, recursos cinematográficos até, né? E ele já tem essa dificuldade biológica mesmo, em grande medida social, né? De Uhum. não, né, tenho que ser o macho alfa e não posso me abrir. E a mulher, por outro lado, já tem o excesso de informações de necessidade, né, de procurá-las e de triá-las. Como é que você sai desse dilema, Perfeito. né? E às vezes é a terapia mesmo de casal, como você trouxe a resposta. Exatamente. E aí entra naquele ciclo de crenças dos próprios indivíduos, né? De que a mãe se sente injustiçada, é, joga ali pro pai de alguma forma a partir de uma emoção mais Uhum, extrema, de uma irritação. O pai se sente uhum. insuficiente Eu e não sou acaba bom. ficando mais introspectivo e Hum, até buscando outros recursos que o afasta ainda mais, que é a questão da bebida alcoólica, do trabalho excessivo. uhum, Então é um ciclo assim que acaba sendo sem fim, uhum. literalmente, e só prejudica aquela família e adoece como um todo, né? E um outro contexto, Hugo, que é uma dúvida muito comum, né? Que eu queria trazer um pouco para ti e te perguntar se isso realmente existe, né? Mitos Mitos e e verdades da verdades. psiquiatria. Mythbuster. Igor Emanuel Mythbuster. Exatamente. Eu nem disse que ele vinha para cá para isso, mas é isso. Ela me enganou, ela disse que era um podcast. Então, no estresse, né, voltando um pouquinho no nosso tema principal, é muito comum a gente ouvir a questão do burnout, né? Do Uhum, burnout do esgotamento profissional, que é basicamente um estresse é uma situação de vulnerabilidade no trabalho, em que a pessoa ela não consegue lidar, não consegue tirar do contexto e acaba desenvolvendo sintomas, às vezes, muito graves em relação ao trabalho. Por isso que a gente começou a ouvir essa palavrinha burnout. Justamente porque o estresse crônico é muito voltado nesse contexto do trabalho. E o que se pergunta muito e o que eu vejo muito hoje em dia é a questão do burnout materno. Existe burnout materno, burnout parental? Como é que tu vê isso? existe, não existe, para dar uma resposta simples. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar de burnout materno, eu disse assim, bem cearense, né? Burnout materno, marmota é essa? Ah, já faz um bom tempo que eu ouvi esse termo a primeira vez, achei muito cara de rede social, tudo. Tá, eu tinha um gap de conhecimento, na verdade, porque era um conceito que já estava na ciência ali razoavelmente explorado na época. Mas é um conceito, é porque assim, do ponto de vista dos manuais diagnósticos oficiais, né? Por exemplo, classificação internacional de doenças, né? E tudo, não existe. Uhum. Né? DSM-5, né? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, quinta versão e tal, não existe. Mas existem estudos sérios, existem, né, uma multiplicidade, na verdade, de pesquisas, né, olhando para esse conceito, né, entendendo esse conceito. E aí foi que eu tive a sacada, quando eu comecei a ler a literatura científica, sacada conceitual, assim, nada genial, na verdade, mas no sentido de entender. Porque na minha cabeça era assim, o burnout, né, que é aquela sensação de sobrecarga constante, de exaustão e tudo, ela é ligada ao trabalho, na sua fundação, né, é trabalho, assim, tem que ter o trabalho que eu não consigo gerenciar o estresse do trabalho. É isso, originalmente. Só que o que é a maternidade, olhando um pouco mais ampliado? É um trabalho não remunerado.
né? E é o que alguns autores trazem, né? Então, ok, não deixa de ser um trabalho. Né? Existem as obrigações, existem as metas a cumprir, né? Claro que não é muito legal ver o filho como um trabalho, né? Você tem que ver de uma forma afetuosa, claro, e tal. Mas é um trabalho. Existe uma série de checklists, de coisas a cumprir, né? A mulher fica naquela coisa meio, né? Assim, meu Deus do céu, eu preciso resolver isso, aquilo, porque é um pouco como trabalho mesmo, né? E aí foi onde eu virei a chave da compreensão do conceito, né? De eu dizer assim, pode fazer sentido pensar assim o burnout como uma característica da parentalidade, tanto para o pai quanto para a mãe, né? Em geral da mãe, porque ela está ali mais tempo com o bebê, né? Tem estudos que mostram isso, né? A mãe trabalha, né, mais de 40 horas por semana cuidando do filho, né? E, então, equivale a um CLT. Tem um estudo que fala 36 horas. Aí, quando você pega atividades ampliadas, você pega atividades, né, que não são estritamente de cuidar do bebê, mas tem uma correlação, bate 80 horas, sabe? Tem umas coisas assim. Aí, o homem é tipo 10 horas por semana, né? Entendeu? Então, o homem, como é que vai ter burnout trabalhando 10 horas, né? Não vai, assim. O que ele vai ter é outra coisa, às vezes um transtorno de ansiedade, né? Uma própria depressão e tudo. Então, hoje, como é que eu vejo? Assim, existe base de evidência científica, existe literatura que dê corpo a esse conceito, mas é um conceito que a gente ainda precisa entender um pouco melhor e estudar. O próprio conceito de burnout como um todo, eu te comentei ali nos bastidores, eu não gosto tanto desse conceito. É um conceito cheio de controvérsias, que acho que não vale a pena entrar tanto no detalhe técnico, mas é porque eu vejo o burnout como uma coisa. Como é que eu vejo, tá? Uma coisa meio cinzenta, assim. Você tá num estresse crônico no trabalho, ou na maternidade, paternidade, trazendo aqui para esse conceito mais ampliado. Você está com exaustão, você está meio deixando de se importar, né? Que são algumas características do burnout ali. Está desconectando, está perdendo a empatia pelo bebê, pelo marido, está meio se esvaziando, né? Acho que esvaziar é uma palavra que representa muito burnout, né? Esvaziamento daquela energia psíquica, daquele prazer, daquela capacidade de empatizar, de conectar. E aí, na verdade, isso já é uma depressão. Entendeu? Então, eu vejo um pouco como uma zona de transição, o burnout. Você está ali num estresse crônico, seja trabalho, seja casa, família, filho, né? Marido, que às vezes é um segundo filho, né? Terceiro, quarto. E aí você já está em depressão ou já está num transtorno ansioso. Então eu vejo meio como isso. Você está caminhando aqui e aí você vai para algum diagnóstico mesmo, propriamente dos manuais oficiais, é como eu Faz super enxergo. sentido. Faz super sentido, Igor, porque de fato, né, muitas pessoas elas ficam nesse lugar de burnout por um período até a gente realmente se encaixar Uhum, num diagnóstico assim mais, uhum. que é mais conhecido, né, como Aham. ansiedade, É, depressão. é porque ele é um conceito, por que é que eu critico um pouco? Porque ele fica muito. Se bem que vários diagnósticos hoje estão usados assim, né? Um pouco como um pilar para o desencaixe no trabalho. Né? Assim, Uhum. eu tenho burnout, tudo é Tentativa de burnout. pertencimento, né? Uma É, tentativa de é. Como eu não me pertencimento. encaixo no trabalho é porque eu tenho burnout. Né? Uhum. Funciona um pouco como Sim. uma fuga. E às vezes não é, às vezes você só não tá feliz naquele trabalho e pronto. E é isso. E é E isso, é você tem que sobre. sair. E aí, como é que sai? Você depende daquele recurso, enfim, aí É. entra toda uma outra E aí discussão, né? entra naquela questão da gente não conseguir nem se adaptar e nem retirar e desenvolvendo e buscando recursos que você não tem e Aham. desenvolvendo realmente esse estresse crônico que a gente Uhum. precisa de algum modo lidar com ele, né? E na mulher, né, Marcela, que tem a dupla ou a tripla jornada de trabalho, quem fala de quádrupla, né? Que basicamente você tem que estar no trabalho, e às vezes um trabalho que é insatisfatório, que você não ama, amar é uma palavra forte para trabalho, mas acho que há quem ame, né? Acho que amamos nosso trabalho de alguma medida, né? Mas o fato é que tem pessoas totalmente desencaixadas no trabalho e tem um filho para cuidar em casa, aí o peso é muito maior, poxa, eu não quero estar aqui, eu odeio isso e eu quero estar aqui com meu bebê, né? Então é uma dupla autocobrança ali para um encaixe, né? O que geraria um burnout ou não, ou, às vezes é uma depressão, às vezes é uma ansiedade, às vezes é só um desencaixe mesmo, uma falta Perfeito. de propósito ali naquele trabalho. E tem pessoas, Igor, que estão completamente esgotadas, né? Uhum, E, pelo menos na terapia, a gente observa muito pessoas completamente uhum, desesperançosas daquele cenário mudar. uhum, E que estão completamente esgotadas, não sabem o que fazer e só estão ali sobrevivendo. E realmente, qualquer coisa que a gente diz ali, elas meio que já estão cansadas, sem energia. E eu gosto muito de trabalhar na terapia que a gente não precisa resolver o todo, né? A gente pode começar de pouquinho em pouquinho, com o que é necessário, com o que é suficiente ou o que está mais acessível ali no momento. E no final das contas, o problema do todo a gente não consegue resolver. Muitas vezes, quando a gente fala de um estresse crônico, quando a gente fala de burnout, quando a gente fala nesse contexto da maternidade, o que a gente consegue talvez é focar na nossa vida, né? Pontualmente ali no que a gente pode fazer dentro do nosso próprio estilo de vida para poder diminuir essa vulnerabilidade emocional. Que, inclusive,
vários estudos provam, né, que esses pilares da medicina do estilo de vida, desses hábitos, se a gente não tem uma estabilidade neles, a gente aumenta essa vulnerabilidade emocional e fica mais suscetível a qualquer coisa ali do ambiente que aconteça, né, que a gente não tem muito controle, a desenvolver um sofrimento mais intenso. Então, muitas vezes o que está sob o nosso controle ali a curto prazo é justamente o nosso estilo de vida, a questão do nosso sono, entre aspas, né? O que resta dele? O que resta dele, a questão, né, do exercício físico, que muitas vezes não precisa ser 1 hora de musculação ou todos os dias da semana, a gente pode começar com alongamento em casa, alguma coisa assim mais simples, subir escada, alguma coisa ali que seja mais acessível, mas que essa pessoa ela se movimente de alguma forma. A forma como ela passa o tempo dela, né? Porque muitas vezes a forma mais acessível que a gente tem é com a alimentação ou com o celular. Duas coisas que a curto prazo Tecnologia. ajudam, mas a longo prazo só a derrubam e a colocam mais naquele buraco ali do estresse crônico e da sobrecarga. E entra o aspecto da tecnologia, né, que eu acho que vale a pena a gente também ressaltar um pouco, que eu vejo muitas mães falando no consultório é assim, ó. Ah, mas é a hora que eu tenho pra ir lá navegar no Instagram, olhar o TikTok ou o que quer que seja. E isso me dá medo, porque, ok, é um escape ali daquele cansaço, daquela rotina, né, ali às vezes silenciosa, porque a mulher às vezes está vivenciando aquilo muito só mesmo, mas ao mesmo tempo você coloca, aí eu entro no aspecto da autoimagem, né, a gente gosta muito, eu e a Marcela, de transtornos alimentares, né, a Marcela tem uma formação, eu estou em uma formação nesse sentido, e aí você começar a olhar se às vezes 10 quilos acima do peso, não recuperou o peso pré-gestacional, e aí você fica numa autocobrança, fica numa pira de, meu Deus, essa mulher aqui teve bebê, a blogueira que tá com um bebê de 2 meses, a barriga tá trincada, e isso é muito natural na mulher, mesmo ela dizendo, não ligo muito pra isso, não. Né? Mas no final das contas, liga, a Liga. gente é um ser social, né? Eu tô lendo Nós um livro. queremos aceitação, nós queremos pertencimento. E se você só Uhum. tá ali naquela rede social, vendo aquelas coisas ali, aquelas informações, a gente vai querer pertencer em alguma medida. Ou então só reforçar a ideia de que eu que tô errada, né? Uhum. Eita, ela faz diferente de mim. Logo, se não tá dando certo pra mim, então fui eu que errei, aí personaliza, né? Tem um livro que eu tô lendo agora, que não tem relação com maternidade direto, mas fala muito sobre isso, que é o Desejo, o nome do livro. É um livro até difícil de achar, recém-chegado no Brasil, que ele fala da teoria de um filósofo, né? O René Girard, que ele, na verdade, ele não é bem filósofo, agora me foge a profissão dele, mas ele não é psicólogo, né? Mas é bem interessante que fala do desejo mimético. Acho que ele é filósofo, antropólogo, ele tem assim, uma série de formações. E aí ele fala do desejo mimético, quanto a gente anseia enquanto ser humano, homens ou mulheres, né, em atingir algo a partir do outro, um desejo que não é nosso, né? Ele traz muito essa reflexão. E eu acho que a rede social é um pouco isso, né? Esse desejo mimético amplificado demais, e aí, putz, eu preciso disso que ela tá fazendo e eu não tô conseguindo, por que é que eu não consigo? Então, eu tenho um pouco de medo do uso de redes sociais, porque quando eu quantifico isso no consultório com minhas pacientes, eu sento e vejo lá o Instagram, às vezes eu me assusto com 3, 4 horas de consumo de conteúdo de Instagram por dia. E às vezes isso é pouco, viu, para algumas pessoas. Eu tô pegando a média, né? E aí você fica naquela coisa assim de tipo, tá, ela poderia estar numa terapia, o exercício, mindfulness, Isso. lendo, né, já talvez pensando em voltar para a carreira dela, se ela almeja isso, e ela tá no TikTok ou no Instagram. O TikTok tá bombando também, né? Então eu peço para ver às vezes a hora do TikTok. Eu consumo. Algumas estratégias, né, que eu gosto de usar primeiro da gente desinstalar o aplicativo do celular. Nossa, mas você vai logo na. Mas não necessariamente é para proibir a pessoa de ir Aham. ali, né? É porque esse é um comportamento, assim como a alimentação, muitas Automático, vezes, né? muito automático. Uhum. E aí, quando a gente desinstala, e a gente não é excluir a conta, e quando a gente desinstala, e para instalar de novo, que é uma coisa relativamente rápida, a gente tem que Aham. pensar 2 vezes o que que tu vai fazer ali naquela rede Aí você social. refreia o E aí impulso. você consegue refrear o impulso e mais, ter uma intencionalidade naquilo ali. Porque realmente não tem problema, a questão é a forma como você usa, Vou tanto a usar meia alimentação hora nesse horário e de uma específico, depois forma de meia hora acabou. intencional, com canais assim, né, que realmente é acrescente, com coisas assim que realmente ajudam ali naquele momento, porque também nós vemos muitas pessoas com cansaço mental indo pro Instagram, o que só aumenta ainda mais e a pessoa não se sente descansada, obviamente, e acaba fazendo um ciclo sem fim. Então é muito importante a gente rastrear ali naquela rotina daquela pessoa que tá estafada, Uhum. literalmente, o que que a gente tem ali acessível para que possamos abordar de alguma forma, como fala aquele livro também do Hábitos Atômicos, né? Uhum. 1% todo dia, um pouquinho todo dia a gente vai melhorando
caminhando, que tá mais sob controle ali. Pode parecer uma coisa simples, pouca, como em vez de pegar o elevador, subir a escada, em vez de, enfim, comer todo o chocolate, comer um pedacinho e comer com atenção Come plena. metade, não Comer come um todo. metade. E de pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando pra encontrar uma luz no final do túnel, É, né? porque a autocobrança da mãe não é, desculpa te cortar, Não, mas pode a falar. autocobrança não é só na parentalidade, não é só no Isso. cuidar do bebê. É a autocobrança de ou eu como super bem ou eu como super mal. Ou eu faço exercício 5 vezes por semana ou eu não faço. Esse 1% todo dia, que é bem óbvio, mas a gente tem dificuldade com nossos pacientes de eles Isso. entenderem que baby steps, passinhos de bebê, né? Perfeito. E além de todos esses recursos que a gente está falando, né, Igor, na terapia cognitivo-comportamental, nós indicamos que a pessoa ela seja muito craque no modelo cognitivo, né? Que é justamente aquela ideia da gente rastrear os nossos pensamentos, de nós sermos como se fôssemos detetives, Detetive de si mesmo. literalmente. Detetives de si mesmo, gostei desse termo. Que é da gente encarar os nossos pensamentos como uma interpretação ali da realidade e não como verdade absoluta. E à medida que você sentir que está se sentindo desconfortável emocionalmente, está tendo uma reação física que não está sendo muito agradável, ou está envolvido em algum comportamento que você não se sente bem nele, ou que você sabe que esse comportamento vai te levar a algum lugar muito complicado a longo prazo, é importante que você pare e pense o que está passando na minha mente. Porque exatamente o pensamento, uma imagem, uma lembrança, qualquer coisa que passou ali na tua mente, que gerou esse sentimento, ou que te fez se envolver nesse comportamento, precisa de atenção. Porque provavelmente você está encarando aquilo ali como uma verdade absoluta e algumas vezes não são. Como essa distorção cognitiva que você acabou de falar, que é o 880, o tudo ou Tudo nada, ou né? nada, né? Ou você está 100% perfeito em alguma coisa, ou você não está nada. E a gente pode trabalhar ali nesse meio termo. E muitas vezes a gente só consegue bons resultados quando a gente trabalha nesse meio termo. Então, acho que uma dica muito importante que eu tenho para dar, né, nesse episódio é, de fato, a gente começar a rastrear os pensamentos, sentimentos e comportamentos para que para que a gente possa começar a estar a ter pistas de onde que a gente precisa trabalhar e investir em cuidados básicos, né, do teu estilo de vida para que a gente possa ver um caminho médio e longo prazo. E para ti, Igor, o que que tu indica assim para a galera que tá assistindo a gente para que eles Uma façam? reflexão final. Olha, só para a gente arrematar aqui, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre não normalizar aquilo que está disfuncional, né? Tirar um pouco esse discurso da maternidade perfeita, né? De pais ideais e de pessoas resilientes e fortes, né? Permitir a vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade traz fortaleza. E aí você se cuida, você entender que saúde mental materna e paterna também, embora tenha bem menos estudos nesse sentido, é saúde mental dos seus filhos. Né? Então a gente olhar realmente com essa normalização de uma vulnerabilidade, ainda que temporária e tudo, né? Acho que é um primeiro ponto. E o segundo ponto aqui para fechar, que a gente acabou não falando, mas acho extremamente importante, não queria fechar sem falar, profissionais, sobretudo obstetras, ginecologistas e pediatras que acompanham esses pacientes em vários pontos de contato. Tenham esse olhar cuidadoso, né? E absorvam essas palavras no coração de vocês, né? Na mente, no O Igor tá coração. com pós, hein, É, Igor? Divulga tua dá para pós. divulgar após? Vamos divulgar após. Temos tanto uma pós-graduação em psiquiatria da mulher, né? Ainda estamos com conteúdos, né, de infoprodutos somente para médicos, por enquanto. E tem uma mentoria em psiquiatria da mulher, que aí é mais exclusiva para quem é pós-graduado e para quem é psiquiatra, né, dentro já da área da psiquiatria, um pouco mais avançada, mas obstetras, cabe muito bem esse programa também, a pós-graduação, pediatras, temos alunos, vários alunos obstetras, na verdade, ginecos, né, e são pessoas que, de fato, precisam desse conhecimento, sejam lendo sozinhos, seja com meus conteúdos, seja com conteúdo pago, né, os infoprodutos, mas precisam aprender sobre isso. Busquem qualquer canal, não precisa comprar meu curso não, mas busquem, porque vocês são, às vezes, a única forma do paciente ser movido para buscar ajuda. Perfeito, Igor. Obrigada pela tua participação. Foi muito Eu, bom ter eu aqui que com agradeço, a você. honra é minha, um grande prazer estar contigo aqui. Que bom. E, pessoal, nos sigam no Instagram. O meu é Psi Marcela Clementino, o programa Alimente. @Dr. Igor Emanuel Psiquiatra, apesar de não ser doutor, tem lá o DR, que fica bonitinho, né? Dá um diferencial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estamos disponíveis. Pode comentar, pode mandar direct. E é isso. Até o próximo episódio.